uma figurinha que virou, assim, personagem clássica de uma fase muito horrorosa da nossa história recente, que é a pandemia. Essa figurinha foi aposentada compulsoriamente pela Justiça de Minas Gerais, a bem do serviço público. O nome dela é a Ludmila Grilo. Ela responde a uma série de processos disciplinares, um deles, inclusive, fazer ataque ao Supremo nas redes sociais. Mas se você estiver tentando buscar na sua cabeça quem é essa pessoa, ela era aluna do Olavo de Carvalho, ou pelo menos se referia a ele como professor, e se tornou uma celebridade do negacionismo do Brasil ao circular dentro de um shopping em plena pandemia, quando estava morrendo gente, não tinha hospital para as pessoas no Brasil. Como driblar a exigência de máscara? Porque realmente, assim, ofendia muitíssimo os negacionistas ter que usar uma máscara. Vai tomando um sorvete no shopping, lembra dela? Foi aposentada a bem do serviço público. Nem o TJ de Minas segurou mais as pontas. Detalhe, ela já tinha sido afastada pelo Conselho Nacional de Justiça porque descobriram que ela, não trabalhava, não aparecia para trabalhar. Vem para cá, Daniela Malman, trazer os detalhes para a gente. Oi, Dani, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Exatamente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou essa decisão, então, de aposentar compulsoriamente a juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara da Infância e da Juventude, na cidade de Unai, aqui em Minas Gerais. A decisão, foi publicada hoje no Diário Oficial da Justiça, uma determinação de interesse público. Já é sabido, como você bem disse, né, Dani, um histórico bastante polêmico da magistrada, respondendo a vários processos administrativos, né, e ficou conhecida assim nacionalmente por fazer essas críticas, né, às medidas de combate à pandemia de Covid-19, os vídeos no shopping que circularam nas redes sociais e também por fazer ataques, né, aos ministros do STF utilizando as redes sociais. Como você bem disse, Dani, a magistrada já estava afastada de suas funções desde fevereiro desse ano, uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, o órgão que está inclusive movendo esses processos administrativos contra a magistrada. Na decisão consta, Dani, que o que ela vai receber de aposentadoria será um cálculo, né, proporcional ao salário dela. Nós não tivemos acesso a esse valor exato, mas só para a gente ter uma noção, um juiz de direito hoje, de segunda instância aqui em Minas Gerais, recebe cerca de R$ 34 mil por mês. A equipe da CNN entrou em contato com a juíza para ter um posicionamento sobre essa decisão do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, mas até agora ela não nos retornou. Eu volto com você, Dani. Valeu, querida. Obrigada. Se a Renata puder vir aqui também, mas eu quero falar com o Yuri Pita a respeito dessa personagem. Porque é isso, né, Yuri? Eu tô assim, eu tô impressionada como no Brasil, nos últimos anos, se criou uma horda que achava que dava para fazer de tudo, entendeu? Que não tinha consequência nenhuma. E tô nem aí que tá morrendo gente por causa da pandemia. Vou ensinar aqui, toma um sorvete para... Foi uma coisa meio... Deixa eu me segurar aqui. É chocante, né? E finalmente essas pessoas, as instituições estão aparecendo para botar limite. E no fim e ao cabo, além de tudo, era uma servidora pública ruim, segundo o Conselho Nacional de Justiça, porque ela simplesmente não aparecia para trabalhar. Ela dizia, olha, eu sou alvo de ameaça, então eu vou trabalhar da minha casa. Não tinha licença, né? Todos os magistrados, imaginam o que seria do Supremo Tribunal Federal se os magistrados ameaçados, e muitas vezes, inclusive por conta de postagem desinformativa feita por ela, não aparecessem para trabalhar. Não tinha mais. Se nós dois aqui, falássemos, CNN, desculpa, a gente está recebendo ameaça na rede social, então não vamos aparecer para trabalhar todo dia. Todo dia. Então, assim, ela afastada pelo CNJ, agora aposentadoria compulsória. Eu continuo achando que, assim, aposentar compulsoriamente com um salário de 33 paus, que era o que ela ganhava, né? Uma péssima funcionária pública, atesta o TJ e o CNJ, é quase que um prêmio. Sim, isso é um dos aspectos mais graves desse tipo de punição que a Justiça permite, que é a aposentadoria compulsória sem perda deste rendimento. E aí isso acaba explicando por que muita gente acaba tendo esse comportamento quando chega na magistratura. Presta um concurso, quando entra,
na carreira, tem a vitaliciedade, ou seja, o cargo é para a vida, a não ser que seja aposentado compulsoriamente. A inamobilidade, que é outro palavrão, mas que garante ali que o juiz não seja remanejado por interesses políticos. E todas essa série de outras benefícios que a carreira da magistratura assegura aos seus integrantes, que mesmo no serviço público não é comum se ter. E aí, quando vem casos assim, coloca em xeque a própria imagem da instituição, porque toda essa punição chega tardiamente. Né? Quando se vê, de novo, né, você mencionou todos os episódios da pandemia, vídeos por meio de redes sociais, de novo aquela história de que a vulgaridade deixou de ser motivo de vergonha, passou a ser motivo de orgulho. A falta de compostura, a falta de certo cuidado e liturgia, principalmente ocupando um cargo de servidor público e um cargo tão graduado no serviço público quanto a magistratura, isso tem feito muita falta e leva a situações como essa. E aí é inegável de se ter a impressão de que isso não é punição. Isso acaba sendo um prêmio que não é nem de consolação, é um prêmio que garante ali a tranquilidade para o resto da vida. Renata Agostini, vem para cá, eu quero te ouvir um pouco sobre isso, né? As consequências chegando a quem de maneira assim, inacreditável, né? Falou contra a vacinação, falou contra uso de máscara, medidas básicas para conter a pandemia. A prova de que a vacina funciona está aí, a gente está voltando à vida normal, está tendo show, está todo mundo agora podendo fazer as coisas e isso só tem uma responsabilidade, né? Um responsável, que é a vacina, que são os cientistas, que foi a ciência contra quem ela inadvertida e incessantemente pregou num dos momentos mais críticos da humanidade, né? Eu penso como quem perdeu família, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu irmão, ouvia, né, o deboche. Não quer usar máscara? Compra um sorvete e pode andar no shopping sem máscara, porque o vírus não gosta. Piada, sabe? Assim, inacreditável. Enfim, tá aposentada compulsoriamente contra a vontade, a bem do serviço público. Me parece que tem uma mensagem, um condão pedagógico, isso. Vocês falaram bastante sobre os efeitos, né, específicos no caso da magistrada, mas aí já colocando um pouco para o público, porque, infelizmente, a gente está ainda em 2023 tendo que esclarecer para as pessoas que sim, a gente só voltou à vida normal por causa da vacina. Parece óbvio, depois que a gente viu, né, a vacinação em massa e os números caindo, mas para muita gente ainda não é uma relação de consequência. E aí vou dar um relato pessoal, não faz muito tempo, poucos meses. Lembra uma vez que eu falei, nasce uma mãe, nasce um grupo de mães? Então, eu tenho alguns. E ali começou a haver um debate sobre vacinar ou não os seus bebês. Eu estava contando os dias para o Bento fazer 6 meses e eu poder vaciná-lo contra a Covid, porque era um dos maiores temores, tanto meu quanto do meu marido. Ele conseguir chegar a essa idade para poder se proteger. E até entendo que algumas mães tivessem preocupação, tem efeito colateral, tá tendo reação, porque bebezinho tem muita reação. Mas o que eu vi, na verdade, foram, não uma só, mas diversas mães externando colocações completamente absurdas, que me fez parar o que eu estava fazendo ali no meu puerpério, para me sentir na obrigação de mandar links, informações. Eram afirmações como: a vacina vai alterar o material genético, a vacina gente, vai... pelo amor de Deus, a socorro vacina de novo vai... isso. O RNA atua direto na... Pelo amor de Deus, gente, se desse para com vacina alterar material DNA das pessoas, sabe assim, a gente já não estava mais morrendo ninguém de câncer, é um negócio bizarro, gente maluca, sabe? É bizarro, eu peço desculpas, assim, mas é porque, diante do absurdo, como é que você faz, entendeu? É muito doido. E fazer isso num grupo de mães que estão falando da saúde de bebês, eu fico passada. E foi bem mais, eu vou citar, gente, porque tudo isso não para de pé. Não foi só essa afirmação, veio outra falar que criança que estava perdendo a visão com a vacina, o que é mentira. Teve mãe dizendo que a indústria esconde as mortes das crianças, que nenhuma criança morre por causa da Covid, mas morre por causa da vacina, o que é mentira. As crianças, sim, infelizmente, é um dado tristíssimo que tivemos da pandemia, crianças e bebês, sim, morreram e a vacina é segura. E, por fim, um argumento,
que me deixou muito triste, e eu estou repetindo aqui para que quem está assistindo, pesquisa, não quer acreditar só na gente, pesquisa, esses dados estão aí na internet, eu não faria o meu filho de cobaia. Se vocês vão fazer os seus filhos de cobaia, o problema é de vocês. Não se trata disso. A vacina, tanto para crianças quanto para nós, passou por todos os critérios da ciência e da Anvisa para que ela tivesse o aval de segurança e nos protegesse. Bem, dito isso, tirando um pouco do meu peito, porque me deixa bastante aflita o fato de que a gente está agora tendo que falar isso. Então, o caso dessa magistrada, talvez eu esteja nos últimos dias um pouco poliana, né? Mas tentando ver o lado positivo das coisas, mas me parece um lado pedagógico. Procurem informação, se informem, o que a gente viveu foi muito sério. E essas pessoas que só se valeram ali da confusão das redes sociais para debochar e te confundir, elas estavam causando um desserviço na vida delas, na vida de vocês e, em muitos casos, na vida dos seus filhos. Dani, posso só pegar esse gancho que a Renata Agostini trouxe dessa desinformação sobre vacina? Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Questão de Ciência e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ilustra com dados, ainda eram dados preliminares dessa pesquisa, mas que mostra exatamente o que a Renata falou. Era uma pesquisa feita com quase 1.000 pediatras, ouvindo deles o que eles ouviam das famílias que tinham medo de vacinar os seus filhos. E entre todas as vacinas, o que mais havia medo das famílias era a Covid. E as principais causas apontadas era justamente essa história de que vacina de RNA poderia ter esse ou aquele efeito. E aí, outro achado importantíssimo dessa pesquisa, qual era a principal fonte de informação que as famílias apontavam para esse medo? Redes sociais. É brutal, gente, Coisas é brutal. Que, como essa juíza fazia. Tinha palco em redes sociais para falar os absurdos que falava. É isso. E, bom, a gente segue, né? Agora eu estou esperando a hora que o Conselho Federal de Medicina vai acordar, né? Porque outro dia eu tive a última vez que eu deixei notificação aberta no Twitter, agora fala à vontade, não bate no meu ouvido, que é aquele Médicos pela Vida, como é que chamava aquele grupo? É isso, Médicos pela Vida, alguma coisa defendendo, assim. falando asneira, né? E aí eu, enfim, me irritei, falei, não me surpreende, né? Que quem passou defendendo cloroquina e remédio para verme contra vírus apareça aqui dizendo bobagens. Mas né, o CFM que teve uma postura muito leniente com esse tipo de pessoa, né? Vamos ver aí se o despertar das instituições chega também até o Conselho Federal de Medicina. Obrigada, gente.